Estamos expondo a carta que Paulo escreveu aos Gálatas e estamos chegando no final. Estamos chegando agora no capítulo 6. Chegamos no capítulo 6. No domingo passado, fizemos a exposição do primeiro versículo do capítulo 6 e hoje faremos do segundo versículo até o quinto versículo, tá ok? Nós vamos ler Gálatas 6, de 1 a 5. No entanto, no domingo passado nós fizemos a exposição do primeiro versículo. Hoje será do versículo 2 ao quinto versículo, que diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Fechemos nossos olhos e vamos falar com o Senhor em oração. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, que é palavra de vida, está diante de nós e suplicamos, ó Deus, abra nossa mente, dá-nos o ensinamento, o entendimento, o pão desta noite, para compreendermos os Teus mandamentos e compreendermos a vontade do Senhor para nossas vidas. E dá-nos também diligência em obedecer, para que não sejamos encontrados como ouvintes negligentes, que ouvem a Tua palavra, mas não põem em prática. E Tiago nos ensina que isso é terrível, porque a fé sem obras ela é morta. Não, Senhor, que nós ouçamos a Tua palavra, tenhamos entendimento dela, possamos guardar no coração, possamos Te obedecer e também compartilhar a Tua palavra com aqueles que amamos. Faz isso, faz esta obra tão especial, tão maravilhosa nas nossas vidas, e Te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, terminando a carta de Gálatas, o apóstolo Paulo começa a apresentar algumas instruções muito importantes, solenes para a vida da igreja. E é importante lembrar que o versículo 1 nos ensina uma realidade inescapável. Nesse mundo, enquanto estivermos aqui, neste mundo caído, mesmo a igreja, nós que fomos alcançados pela graça, regenerados, santificados, habitação do Espírito Santo, guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito Santo. O capítulo 5 e capítulo 6 fala dessa obra do Espírito Santo em nossas vidas, fala desta liberdade que temos em Cristo Jesus e esse cuidado do Espírito Santo para que nós andemos em novidade de vida, para que nós não andemos segundo as obras da carne, mas andemos no Espírito. Mas mesmo apesar de tudo isso, dessa graça maravilhosa de Deus operando na nossa vida, nós vamos tropeçar. Cada um de nós aqui. Porque nós ainda temos as marcas do pecado. Somos fracos, pecadores. Pecadores ricos da graça, é verdade. Mas nós vamos tropeçar. Nós tropeçamos, irmãos. Nós dependemos absolutamente do nosso Senhor nessa caminhada, para que a nossa caminhada seja uma caminhada que glorifique a Deus. Mas precisamos lembrar disso. Eu amo a palavra de Deus nesse sentido de que ela é muito realista. Ela nos apresenta a vida como ela é, mesmo que seja uma apresentação às vezes muito dramática. Mas quando você lê o versículo 1, que diz que irmãos podem ser surpreendidos em falta, você tem que ter temor e tremor no seu coração, porque isso é para você também, que você pode, mesmo amando o Senhor, mesmo amando a lei do Senhor, tropeçar, escorregar, vacilar, e vai precisar, meus irmãos, do cuidado. E aí que está
o primeiro versículo fala da ação da igreja. O que é que a igreja deve fazer se alguém for surpreendido na falta, no pecado? Ele diz, vós que sois espirituais. E não é uma ironia. Realmente a igreja, os cristãos são espirituais. Porque estamos na dependência do Espírito Santo. E nós que somos espirituais devemos ir lá socorrer o irmão que caiu, que pecou. Não é correto humilhá-lo. Não é correto expor a vida dele, difamá-lo. Não é correto usar a queda dele para um crescimento falso nosso, e isso pode acontecer, né? Às vezes, quando quando nós passamos a saber que alguém tropeçou, o nosso coração quer às vezes se comparar e aproveitar o fracasso do outro para talvez manifestar uma glória que nós não temos, uma superioridade falsa. Não, a Bíblia diz que devemos socorrer, devemos ir lá e buscar aquele irmão, e com o cuidado para que nós mesmos não tropecemos, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós vimos isso no domingo passado, com muito cuidado, com muita atenção, e agora eu quero conversar com vocês, expor a vocês, a partir do versículo 2. Veja que ordem espetacular, importante, solene, preciosa, maravilhosa para nossas vidas. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Irmãos, ninguém está fora dessa responsabilidade. Nenhum de nós está isento dessa missão. Veja, missão, isso mesmo, de levar a carga do outro. E a ideia de levar a carga é a ideia de colocar o ombro debaixo do peso que o outro carrega, para que ele não seja esmagado. Essa é a ideia. Isso vai envolver dedicação da nossa parte, entrega, renúncia, compaixão, para que nós nos preocupemos com os outros e possamos ir até eles e socorrê-los e sustentá-los e colocar os nossos ombros debaixo da carga que o outro carrega. Esse é o ministério cristão tão esquecido muitas vezes, e é para todos, não apenas para os oficiais, não apenas para aqueles que têm alguma liderança em algum ministério, mas para todos nós. Levai as cargas uns dos outros. Então, isso nos aponta, mais uma vez, a realidade. A realidade é que mesmo cristãos, mesmo homens e mulheres de Deus, nós passamos nesta vida muitas vezes com pesos nos ombros. Cargas, coisa pesada que nós precisamos suportar, carregar. E no contexto aqui de Gálatas capítulo 6, essa carga, no contexto imediato, se refere ao irmão que tropeçou. Irmãos, as consequências do pecado, elas são esmagadoras. É ou não é? Quando erramos, quando pecamos, nós estamos, pela graça de Deus, livres das consequências eternas. Não há inferno mais para nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, as consequências históricas, muitas vezes nós teremos. E nós colheremos aquilo que semeamos, não tem jeito. E às vezes, quando alguém tropeça, é muito pesado se levantar. É muito humilhante. As consequências vêm, às vezes, consequências financeiras, às vezes, consequências de saúde, e muitas outras coisas que nós poderíamos listar, que trazem peso, dificuldade, e a pessoa, às vezes, não consegue se levantar do erro. E essa ideia de que o nosso socorro é ir lá, com a palavra da verdade, corrigindo aquele irmão, exortando, admoestando a respeito do seu erro. A igreja precisa ter disciplina, mas a igreja tem que fazer isso com amor e compaixão. E isso muitas vezes envolve ir até o irmão e ajudá-lo a se levantar de novo. E como é que nós podemos fazer isso? Orando, indo até aqueles que tropeçaram para orar, levando a palavra, visitando, e muitas vezes, de outras maneiras, um auxílio financeiro, enfim, muitas outras coisas que nós, como crentes, servos, podemos fazer e devemos fazer para colocar o nosso ombro
debaixo da carga do nosso irmão. Agora, a gente pode ampliar isso, não precisa, eu acho que isso é muito maior do que apenas a questão do pecado. Irmãos, a vida como um todo, nós temos vários fardos. O luto, por exemplo, é um fardo terrível de carregar. Pessoas que perderam, pessoas que amavam, não é fácil, é esmagador, é a dor mais difícil da nossa experiência histórica. Eu acredito que a dor mais pesada é perder alguém que a gente ama. O luto é muito difícil, e poder ter alguém do nosso lado, se importando, se preocupando, e às vezes, irmãos, acreditem, a gente se sente tão pequeno nessas horas, mas às vezes estar do lado e dar um abraço faz toda a diferença, faz toda a diferença. Irmãos, e muitas outras coisas que nós poderíamos listar, irmãos desempregados, irmãos que passam por crises financeiras. Ora, isso é muito difícil, não é fácil. Irmãos com pessoas que têm, alguém que está enfermo, alguém que está doente, alguém que está com depressão. A depressão, que doença terrível, que suga tudo que há de esperança. Uma pessoa depressiva é tão difícil de lidar, mas é tão importante que possamos nos importar, porque o depressivo, ele quer pessoas, mas quer estar sozinho. E às vezes se relacionar com quem está assim é muito difícil, mas nós temos que pagar o preço, temos que socorrer, que abençoar, temos que nos importar. Enfim, nós poderíamos listar N cargas desta vida pesada. E a palavra de Deus diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, para cumprir assim a lei de Cristo. Isso é maravilhoso. Vocês lembram dos legalistas que o apóstolo Paulo confronta com esta carta? Eles estavam querendo colocar peso na vida dos outros. Eles diziam que os cristãos deveriam circuncidar-se novamente, deveriam voltar para as leis de Moisés que haviam caducadas, e praticar a circuncisão, e praticar certas dietas, e guardar certos dias. E isso sobrecarregava muito mais ainda a igreja. E o apóstolo Paulo diz assim: ao invés de sobrecarregar, vocês deveriam estar trabalhando para aliviar a carga dos outros. E ao invés de se voltar para as leis de Moisés, aquelas cerimoniais que já haviam sido canceladas por causa da obra da cruz, vocês deveriam estar se voltando para a lei de Cristo. E que lei é essa, meus irmãos? Aí eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 35, 36. João 13, 35, 36. Encontraram, irmãos? João 13, 34 e 35, melhor dizendo, perdão, 34 e 35. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como nós podemos cumprir a lei de Cristo? A lei do amor. Amar um ao outro é se importar com o peso que o outro carrega. Não é colocar mais peso sobre ele, não é esmagá-lo na fraqueza dele, mas é socorrê-lo, é suportá-lo, é levantá-lo, é reerguê-lo, é reanimá-lo, aliviá-lo, salvá-lo, socorrê-lo. É assim que a gente cumpre a lei de Cristo. É quando a gente se importa, é quando a gente tem compaixão. E ter compaixão, irmãos, no sentido etimológico, literário mesmo, paixão é no sentido de sofrimento, e compaixão é a capacidade de você sentir a dor que o outro está sentindo, se colocar no lugar de, e aí você não ficará indiferente. Saiba disso.
não ficará indiferente. Agora, cuidado, nessa vida tão corrida da gente, tão apressada, tantas lutas que nós temos, e às vezes nós não dedicamos tempo para socorrer, para ir em busca de quem está padecendo, e a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter cuidado com isso, para que nós cumpramos a lei do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amemos e nos importemos com nossos irmãos. Ok? Mas vejam, o versículo 3 lá de Gálatas traz uma exortação muito especial para nós. Ele diz assim: nós devemos levar as cargas para cumprir a lei de Cristo. O versículo 3 assim: porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Lembra que nós estudamos o capítulo 5, versículo 26, e nós aprendemos lá que aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos vai influenciar e muito os nossos relacionamentos. Não é verdade? Se eu estou cheio de vanglória, de um pensamento errado a respeito de mim mesmo, eu vou querer humilhar o outro, ou eu terei inveja do outro. E ele retoma o assunto. Ele está dizendo assim, que se alguém se julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Porque aquele que se julga ser alguma coisa, aquele que se acha demais, ele não está nem aí para quem sofre, ele não está nem aí para quem errou, para quem tropeçou, ele não vai se importar. Aí vem mais uma vez a exortação da palavra de Deus, para que nós evitemos um conceito errado de nós mesmos, para que nós tenhamos cuidado para não fazer um exame errado de nós mesmos, de cada um de nós, e nós possamos sempre cultivar em nossos corações a humildade. E é muito, pastor, como eu posso saber se eu estou fazendo isso? Uma das maneiras de você se perceber é quando você sabe de alguém que pecou, de algum irmão que errou, de algum irmão que caiu em pecado, como você se sente? O que você pensa a respeito da pessoa são indicações, indícios do exame que você tem de você mesmo. É uma maneira da gente perceber se a gente está tendo um conceito errado de nós mesmos. E o versículo 4, o apóstolo Paulo nos apresenta algo também interessante. Ele diz assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então veja só, não tenham conceitos errados a respeito de vocês mesmos. Na verdade, se lembrem que cada um de vocês tem um labor, tem uma labuta, tem uma luta, tem um esforço, tem um trabalho, cada um de nós temos. É assim a vida, cada um de nós temos. Lutas contra tentações, contra pensamentos errados, lutas para permanecer obediente na vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus. Nós temos que nos esforçar, termos diligência. Cada um de nós tem o seu labor, a sua luta, e ao invés de eu me comparar com quem está quebrado, eu devo, na verdade, examinar minha própria vida e ver se eu tenho realmente me esforçado para andar nas vontades do Senhor, para caminhar como amigo de Deus neste mundo. E ao invés de me comparar com quem está doente, com quem está quebrado, eu devo me comparar com a lei de Deus. Eu devo me comparar, aí eu falo isso com muito temor e tremor, com Cristo. Aí eu quero ver o corajoso. Se comparar com quem está quebrado é fácil. Lembra daquela história que Jesus contou, aquela parábola do fariseu e do publicano? O fariseu batia no peito e agradecia a Deus porque não era como Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como este publicano. Eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o Senhor Jesus disse que o publicano, por outro lado, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, que sou pecador. E o Senhor Jesus disse que aquele que se quebrantou realmente foi justificado, o fariseu não. E a gente tem que ter muito cuidado para examinar o nosso próprio labor e não ficar se comparando de maneira farisaica, hipócrita, e desprezar o nosso próximo. Agora, eu sei que eu já contei para vocês, mas isso é tão
é tão difícil para nós, a gente precisa muito da graça de Deus. Eu lembro de uma história de um pastor que contou na igreja a história do fariseu e do publicano. Ele pregou esse assunto, ele ensinou e expôs com muita fidelidade. E quando foi na hora de orar, no final do culto, ele agradeceu a Deus assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse fariseu. Caiu no mesmo erro. Então, é muito sutil. E a gente precisa ter muita humildade, andar com Deus e se examinar com humildade. E saber que cada um de nós temos a nossa luta. E isso vai nos trazer humildade na nossa caminhada, meus irmãos. E por fim, eu quero encerrar com o versículo 5 que diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Alguém pode dizer, mas achar que tem uma contradição aqui. Porque o segundo versículo diz que nós temos que levar a carga do outro. E o versículo 5 diz que cada um tem o seu próprio fardo. E agora, como resolver isso? Na verdade, irmãos, não há contradição nenhuma. O versículo 2 fala de cargas que devemos compartilhar. E que devemos nos importar e ir para ajudar. Mas o versículo 5 fala de uma carga que é só nossa. E de mais ninguém. Cada um de nós aqui tem um fardo que é nosso. Tem o seu nome. E ninguém pode carregar para você. Ninguém pode carregar por você. Ninguém. É seu. E é intransferível. E que fardo é esse? É a nossa responsabilidade diante de Deus. Intransferível. E um dia nós prestaremos contas com o Senhor. Nós prestaremos contas com Deus. Então, por isso que ele está dizendo que nós devemos nos examinar. Por isso que nós devemos ter cuidado e ter um exame correto a respeito de nós mesmos. Um exame iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E devemos fazer isso constantemente, suplicando por graça para que o Espírito Santo nos convença do pecado, daquilo que precisa ser corrigido, daquilo que precisa ser melhorado, olhando para a palavra, para sabermos o que precisamos fazer, para não cairmos nas armadilhas do auto-engano. Precisamos desse exame, temos essa luta, temos essa obra, essa responsabilidade, e um dia prestaremos contas com Deus. Às vezes, estamos apenas preocupados com as cargas dos outros e não fazemos isso para a glória de Deus. Mas cada um tem o seu próprio fardo para levar. Cada um tem a sua própria responsabilidade diante de Deus. E precisa levar isso muito a sério. A palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Então você tem um fardo. A sua responsabilidade é intransferível. Ninguém pode carregar por você. Clame por graça. Clame por auxílio da parte de Deus. Porque, irmãos, uma fração de segundos, sem o auxílio da graça, a queda é certa. A queda é certa. Nós precisamos de Deus para essa caminhada. Esse mundo caído, falido, com tantas tentações, com tantas armadilhas, com tantas ciladas, e o nosso próprio coração enganoso, não é verdade? O nosso próprio coração que se exalta, que se enche de vanglória. Nós temos que mortificar, o termo bíblico é mortificar a carne, é fazer morrer a nossa natureza terrena, é nos revestir do novo homem, nos despir do velho homem que se corrompe, e esse fardo é seu. Olha, nessa caminhada eu ouço pessoas que procuram se justificar de seus erros, que nunca erraram e sempre a culpa é do outro. Não! Está na hora de assumir a responsabilidade, está na hora de confessar, está na hora de abandonar, está na hora de pedir ajuda e está na hora de ajudar. Está na hora de carregar a carga um do outro, mas jamais esquecendo que cada um tem a sua também, intransferível, que é a responsabilidade pessoal
das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, e nós precisamos levar isso muito a sério, para que o Senhor Jesus receba glória e honra através da nossa vida, de uma vida de amor, de uma vida que se importa. Esse mundo é um mundo que diz que isso é fraqueza. Eu lembro, na escola dominical de domingo passado, eu comentei com os alunos aqui que eu gosto de cinema, eu gosto de filmes. E eu gosto de vez em quando de ver filme antigo, né? E tem um super-homem antigo, né? É legal porque a gente vê os efeitos especiais, né, daquelas edições mais antigas, como nos surpreendia naquela época, e hoje é muito diferente. E tem um super-homem que eu não sei se é o primeiro super-homem, aquele ator famoso que ficou tetraplégico, infelizmente. Enfim, não lembro agora. Mas ele enfrenta 3 inimigos que tinham os mesmos poderes que ele. E aquela batalha é terrível, não tem como... Era muito difícil ele vencer. E num determinado momento, eles estavam lutando no meio da cidade e alguma coisa ia cair em algum cidadão que estava por lá olhando a luta, e o super-homem deixou de lutar e correu e voou rápido para salvar aquele cidadão. E o general que estava combatendo o super-homem disse assim: eu descobri a fraqueza dele. Eu descobri a fraqueza dele. E ele completou: ele se importa. E é legal mesmo o inglês, né? Que diz assim mesmo: ele se importa. Eu descobri a fraqueza do super-homem, ele se importa. Aí ele ordenou os outros 2 bandidos, vilões, que lançassem aquele laser nas coisas para caírem sobre o povo, sobre a população. E o super-homem ficou desesperado e começou a tentar salvar todo mundo. E esqueceu os seus inimigos, e na cabeça do general era isso: descobrir a fraqueza dele, ele se importa. Meus irmãos, é muito legal isso, porque é exatamente isso que o mundo pensa de nós, que o fato de se importar com quem está em perigo é fraqueza, é perder tempo. É isso que o mundo fala de humildade, o mundo fala de misericórdia, o mundo fala de socorro, mas eles não seguem isso de verdade, irmãos. Pensem comigo. Eles desprezam, por exemplo, a lei de Deus. E dizem que tudo é uma questão de evolução e é a vitória do mais forte. Ora, se a vitória é do mais forte, e se isso que traz evolução, então não faz sentido ter misericórdia com ninguém. Que o mais fraco morra mesmo. Essa é a filosofia do mundo. Essa é a verdadeira filosofia do mundo. É a ética do mundo. Mas a ética do reino de Deus é que os fortes são aqueles que se importam. Que se importam, que amam, que socorrem, que lutam, que vão em busca que têm um exame correto de si mesmo, que têm humildade na presença de Deus, porque sabem que também vão prestar contas com o Senhor, e que não adianta nada se enganar, se auto-enganar, se iludir, ter pensamento errado, cheio de soberba de si mesmo, porque diante do Senhor nada disso adianta. Aquele que sonda os corações nos conhece muito bem, e podemos sustentar aparências, mas diante de Deus isso nada adianta. Por isso que a gente se examina, e se há alguma virtude em nós, nós glorificamos a Deus, porque é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós nos gloriamos em Cristo. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude para que nós tenhamos a fraqueza, entre aspas, de nos importar uns com os outros. E de parar se for preciso, para correr, para socorrer, para visitar, para orar, para abraçar, para quando for na hora de confrontar, puxar a orelha. Porque quem cura, quem quer curar, tem que também ministrar a verdade.